território brasileiro, né? E, sobretudo, deixar claro que, no âmbito da geografia inclusiva, pensar na geografia inclusiva, pensando essa relação da educação especial inclusiva no território camponês, não é uma relação simétrica, né? A gente vai ver que é uma geografia inclusiva desigual, né? Assimétrica, produzida porque a educação especial inclusiva no campo, a inclusão de modo geral no campo, ela tem se dado no processo de precarização desse processo, ela é quase inexistente nos territórios camponeses. E pensando na geografia, pensando na questão da espacialidade, pensando na ideia da organização socioterritorial, a gente vai perceber a concentração desses serviços nos territórios urbanos, né, nos espaços urbanos, em detrimento do território camponês, contrariando o que preconiza as diretrizes curriculares nacionais da educação do campo, que fomenta a necessidade e o direito dos camponeses de estudar no local onde vive, onde produz as suas condições de existência, que é no próprio campo. E aí aquele pai ou aquela mãe que não tem condições de transportar, de levar seu filho do campo para a cidade, para receber o técnico especializado, receber as terapias e outros serviços inerentes, acaba ficando no campo argumentando e reclamando, mas amargando a negação desse direito de acesso à educação, né? Que quase não existe. Vou falar sobre isso com vocês, sobre essas questões. Então, essa tese ela vai buscar isso. Ela é uma tese que é produzida a partir da pesquisa qualitativa, mas também aliada à pesquisa quantitativa, daí uma abordagem quanti-qualitativa, sobre a negação ou a efetivação do direito à educação desses estudantes da educação especial inclusiva nos territórios camponeses piauiense e maranhense. Então, ela tem essa abordagem. Por quê? Porque a nossa pesquisa, eu não teria condições de fazer uma pesquisa nacional, né? E sobre Piauí e Maranhão. Então, sob a orientação da orientadora, a professora doutora Rosana Evangelista, nós chegamos ao consenso de fazer uma pesquisa documental a partir da legislação vigente e do microdado do censo, do INEP, do MEC do censo, né? Para fazer uma abordagem nacional, do território nacional e do território piauiense e maranhense. E uma pesquisa de campo qualitativa, a gente investigando apenas os municípios altos do Piauí, que de Teresina, para vocês terem uma noção, é 40 quilômetros de Teresina para Altos, e um outro município no Maranhão, que é Matões. E aí, do ponto de vista geográfico, os indicadores sociais, econômicos, educacionais, tanto Altos quanto Matões, eles apresentam a mesma realidade, ou realidades parecidas, na quantidade populacional, de habitantes, os indicadores educacionais. E aí, em linha reta, se sairmos de Matões, no Maranhão, para Altos, em linha reta, daria 100 quilômetros. Claro que é muito mais que isso, porque não é linha reta, né? Mas se fosse em linha reta, seria 100 quilômetros, né, entre Matões e Altos. Né? São dois municípios. E aí, por que isso? Por quê? Porque eu sou professor efetivo da Municipal de Matões, lotado em uma escola quilombola, e por isso a minha escolha por estudar o Matões, né? E Altos, por estar próximo a Teresina e apresentar uma realidade camponesa do ponto de vista de educação especial, inclusive no território camponês de lá, parecida com a realidade de Matões. Né? Então, vamos iniciar nossa conversa. E aí, fique à vontade para no chat fazer perguntas, comentários. A ideia é que a gente possa conversar sobre isso. Né? E aí, eu trago para vocês nossa base teórica. A gente muito para vocês. Nós temos um documento, né? Os documentos legais de legislação que trata, entre a própria lei que instituiu a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, a própria LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, e tantas outras legislações pertinentes que tratam disso. Do ponto de vista da base teórica, dos estudos que faz, esse estudo da política educacional, da interface educação especial e educação inclusiva, a gente se baseia em Maracócia, 2010, que ela faz a interface entre educação especial e educação do campo. O Washington Nozu, o professor Nozu, da Grande Dourado, ele tem tanto a sua dissertação quanto a sua tese de doutorado, ele produziu sobre essa interface, né, as redes marginais da educação especial inclusiva. Ribeiro, Eduardo Ribeiro, que na sua dissertação de mestrado também ele buscou, fez essa interface, a educação do campo e educação especial lá no Mato Grosso, né? Cruz, que é a minha orientadora, ela investiga a política educacional do Piauí e no trabalho dela destaca a questão do direito à educação e da fragilidade dessa política ainda não se deu para todos e com todos, né? E aí Oliveira, Silva e Silva, que além de fazer interface com essa especial, inclusive, ela demarca o quanto tem se dado, intensificado o processo de fechamento das escolas do campo e da nucleação de escola, né? Favorecendo o processo de negação do direito à educação. Para organizar nossos dados, a gente pautou nos estudos
de Bardan, né, a gente faz a partir da análise categorial, né? Análise de conteúdo, mas também análise categorial, para organizar essas categorias de análise desses dados e também das entrevistas. São 20 pesquisados. A gente tem 20 participantes da pesquisa, sendo 10 do Maranhão e 10 do Piauí. Mas para efeito dessa conversa de hoje, eu faço apenas um recorte dos indicadores das matrículas e do acesso à educação e do atendimento que é dado a esses estudantes camponeses nos territórios brasileiro, piauense e maranhense. E aí, pegando nisso, nossos resultados parciais, porque não estão finalizados, estou ainda organizando os dados, analisando, para a gente poder submeter a qualificação em janeiro ou fevereiro do ano que vem, né? Então, alguns dados parciais eu trago para vocês, que com relação ao número de escolas nos territórios camponeses no Brasil, nos últimos anos, pegando o meu recorte temporal, para vocês terem noção, é de 2008 a 2023. Por quê? Porque 2008 é homologado, em 20 de dezembro de 2008, foi homologada a Política Nacional de Educação Especial, inclusive nos territórios camponeses. E também no Brasil, né? Mas eu foco no território camponês, né? Mas a Política Nacional ela foi instituída e homologada em 2008. E aí eu pego esse marco temporal, 2008, 5 anos depois, 2013, mais 10 anos depois, 2018, e 15 anos depois, em 2023, quando essa lei faz. Para a gente perceber os tensionamentos na implementação dessa política para ver se, de fato, o que está posto nas suas diretrizes, nos seus documentos, de fato se materializou. No entanto, minha pesquisa já aponta que, que pouco, quase nada dessa política tem se materializado no território camponês, né? E que o que predomina é a negação do direito à educação e à inclusão escolar desses estudantes camponeses, público-alvo da educação especial, inclusive. E aí, em consequência disso, a gente percebendo uma intensificação do fechamento de escolas do e no campo, e aí como forma de camuflar no território brasileiro e nos estados do Piauí e Maranhão, por exemplo, os governantes têm escolhido usar o termo de apenas de desativação de escola, para não dizer que está fechando as escolas. Mas na prática, então, é fechando a escola e investindo na nucleação, que é uma das políticas neoliberal de condensação e também de diminuição de gastos, né, de contenção de gastos, né? Porque eles entendem, a partir do neoliberal, de que a educação é gasto, quando na realidade não é. Educação é investimento. E aí elas já são bem claras que todos, indistintamente, têm direito ao acesso, à permanência, à escolarização, né, à educação, né? E aí, todo esse processo, com base no INDEP de 2020, 2021, 2022, que é o mercado do censo, aponta para isso, né? A essa intensificação da política de nucleação de escolas e de racionalização dos gastos e investimentos com a educação no campo. Por que eu faço gasto barra investimento? É porque para os governantes é gasto. Para nós que investigamos e defendemos o direito à educação de todos e com todos, há investimento e não gasto, né? Por quê? Porque o investimento ele é público. A escola nossa ela é pública. No entanto, nós pagamos. Ela é pública, mas deixa bem claro, nós pagamos a escola pública, porque é impostos. Ela é fruto dos investimentos dos nossos impostos. Nós pagamos, né? Então, é recurso público investido nesses processos, que tem que garantir o direito a todos nesse processo de educação, né? E aí, quando eu trago para vocês os indicadores educacionais dessa escolarização desses camponeses, público-alvo da educação especial inclusiva no Brasil, e aí, claro que isso também vai ser replicado nos territórios piauense e maranhense, a gente vai perceber que na geografia, quando se pega a geografia da inclusão no Brasil, no Maranhão e no Piauí, e vai perceber que a matrícula tem aumentado na zona urbana consideravelmente, e no campo ela continua ainda subnotificada, essa matrícula, né? Pouco quase os estudantes têm laudo médico, é identificada, a boa maioria deles estão subnotificação, estão em avaliação. E aí vamos perceber mais ainda que esse percentual baixíssimo de matrículas que temos aí no campo, apenas 8,5% dessas escolas do campo possui sala de recursos multifuncionais, porque é nessa sala de recurso onde é ofertado o serviço de atendimento educacional especializado, o AIE, no contraturno. Porque desde 2015, com a LBI, vocês sabem que anterior a isso, havia um sistema paralelo, né, no que não era para ser, mas existia as classes especiais, as escolas especializadas, que atendiam de forma segregada os estudantes da educação especial. Desde 2015, a LBI ela rompeu com esse ciclo e garantiu que todos os estudantes, independentemente da condição de deficiência, transtorno, habilidade, qualquer condição, todos devem estudar juntos nas turmas regulares, nas salas comuns
E assim foi feito. E aí, o aluno de educação especial, que é o aluno com deficiência, com transtorno de audibilidade, ele tem garantido na Constituição Federal, garantido na LDB, garantido na LBI e na própria política de educação especial, inclusive, o direito de ter, no contraturno, o atendimento educacional especializado que é ofertado na sala de recurso funcional. Na ausência dessas salas, percebe-se 8%, que é muito pouco o percentual, a única opção é daquele pai, daquela mãe que tiver condições de levar o filho para a cidade, para ter atendimento no centro de referência na cidade, que não era para ser. Pelas diretrizes curriculares, era para ele ter atendimento da própria escola ou numa escola polo da zona rural, do campo, né? Próximo à sua casa, né? Nesse mesmo perspectiva, quando a gente analisa as condições de acessibilidade e pensar em acessibilidade, a gente não pensa somente do ponto de vista da acessibilidade física, arquitetônica, né? A gente precisa perceber, como disse a Zac, e a própria LBI aponta, a acessibilidade em todas as dimensões, arquitetônica, que é a física, atitudinal, que ainda é uma barreira a ser superada, que ainda existe, comunicacional, acessibilidade metodológica, pensar a acessibilidade do ponto de vista pragmático, que está posto nos documentos e efetivada nos espaços escolares, instrumental. No entanto, o INEP e o MEC acabam pecando nisso porque eles consideram, nos dados, quando apresentado, uma escola acessível ou que tem dependência acessível aquela que apresenta pelo menos um elemento, um objeto, né? Um espaço com uma rampa, um corrimão, um piso tátil, um banheiro adaptado. E aí, quem alimenta o sistema? O gestor, o secretário escolar. Alimenta esse dado. E aí o MEC, o INEP, entende que essa escola é acessível. Ela não é acessível. Ela apresenta apenas um elemento. E aí a nossa crítica a gente faz, porque perceber uma escola acessível é perceber ela em todas as dimensões. São 6 dimensões, no mínimo, para considerar uma escola acessível. E acessível ela tem que ser não porque ela apresenta na matrícula ou estudando algum aluno com deficiência física ou com deficiência visual. Ela tem que ser acessível independentemente disso. É para todos e com todos, né? E aí por isso que a gente pensa na acessibilidade comunicacional, que é quando o professor e os outros profissionais da escola favorecem a comunicação entre todos, que esse conhecimento, esse conteúdo se torne acessível a todos, né? Na metodologia, na questão documental, que contempla o PPP da escola, por exemplo, o AIE, mas também na prática, no dia a dia, no fazer, ele aconteça, né? Atitudinal, que é aquela romper com aquelas barreiras do preconceito, da discriminação, do capacitismo, que a própria LBI coloca, tipifica como crime, a ideia do capacitismo, que é a ideia de você achar que o outro, ele não pode, apesar, né? Ele consegue fazer isso apesar de ter, né? Ele não pode ser discriminado em razão da condição que ele apresenta da sua deficiência, porque a deficiência não limita, não define as pessoas. A deficiência é apenas um demarcador da sua identidade, mas ela não define a pessoa. E cada pessoa tem seu tempo e seu ritmo de aprender, desenvolver, e tem o direito de ter a inclusão social e a inclusão escolar, né? Então, nesse sentido, considerando isso, a gente vai perceber que apenas 79, apenas não, um bem alto, gente, 79,7% não possui sanitários acessíveis, não tem banheiros acessíveis. As estruturas estão se construídas, escolas modernas construídas, mas que não considera, não leva em consideração no seu projeto arquitetônico. Eu analisei, tem plantas que contemplam a acessibilidade, mas quando a escola é inaugurada, na prática, a estrutura física dela não está contemplado os espaços acessíveis, como os sanitários, que são os banheiros, as salas, os espaços, os corredores, o pátio, enfim, não são os espaços que têm acessibilidade. No entanto, quando você pega a planta de construção da escola, lá é contemplada para poder aprovar o projeto, até porque a lei diz que todos os edifícios, não é só a escola, é qualquer prédio público e privado, as novas edificações, as novas construções devem considerar no seu projeto, na sua planta, na sua construção, a acessibilidade, né, conforme a BNT tipifica, né? Então, 79,7% das escolas do campo não possuem espaços acessíveis, não possuem banheiros acessíveis, né? Adaptados. É bom lembrar que o banheiro tem que existir independentemente se a escola tem ou não aluno com deficiência física, tá? Bem como o piso tátil, né? Independentemente se ela tem ou não, porque ela pode receber um pai, um membro da comunidade, alguém na escola, então ela tem que estar preparada para isso. E apenas 28,3% dos alunos matriculados nas escolas do campo
e que são público-alvo da educação especial inclusiva, eles estão regularmente matriculados no AIE ou na sala de recurso multifuncional, né? Ou seja, veja que cerca de 71,7% dos alunos da educação especial inclusiva não recebe o atendimento com essa especializado. E esses alunos ficam com direito à educação negado e aquele ou outro que o pai pode leva para a cidade. Quando eu perguntei algumas vezes que eu estou fazendo a pesquisa, me disseram, não, mas a gente estimula a família a levar, é a família que não leva. Ou seja, jogando para a família a responsabilidade do dever do Estado, do município, da União, de garantir as condições necessárias para que os estudantes tenham acesso ao atendimento especializado na própria escola do campo ou na escola polo, porque pode ser núcleo, né? Núcleo que oferta no campo o atendimento especializado. Ele não é obrigado a vir para a cidade. É aquele que não pode, fica negado esse direito, né? Então, essa realidade educacional brasileira, ela é replicada nas escolas do Piauí e do Maranhão e reforça a tese da precarização do processo de inclusão escolar dos camponeses por causa dessa espécie inclusiva. Então, a precarização. Por quê? Porque não há inclusão. Eles estão inseridos, eles estão matriculados. E quando se pensa no acesso à escola, não pensamos apenas na matrícula. Quando se pensa na escola acessível para todos, é pensar nas condições de permanência, nas condições que ele possa aprender, desenvolver, nas condições em que ele possa ter todas as condições de desenvolvimento humano e de aprendizado também, permanência e continuidade nos seus estudos. Né? E um deles é a oferta de profissionais de apoio, que eles não contam. Poucas escolas contam com profissionais de apoio especializado, como cuidador, agente de inclusão, profissionais especialistas no AIE, intérprete de Libra, psicóloga, assistente social, uma equipe intersetorial que é necessário, que dentro comporta o atendimento disso. Né? O que os estados, o município fazem? Estão criando os centros de referência de atendimento educacional especializado, o CAEE, nas cidades, na zona urbana, né? E aí fomentando, intensificando uma geografia inclusiva assimétrica, desigual, né? Em que alguns espaços são elegíveis, né? Para ter tudo isso, que é o espaço urbano, em detrimento do direito à educação dos camponeses de ter no próprio território camponês. E lá no chat você pode conversar conosco, fazer perguntas, comentários, ver com isso. E vocês que estudam, pesquisam também aí, vocês vão perceber que na realidade é isso. As escolas não estão, do ponto de vista da estrutura física, arquitetônica, pedagógica e documental, você perceber que elas quase não oferecem essas condições para o atendimento, né? E a obrigação do Estado, dos municípios. Um outro aspecto que eu queria retomar com vocês é o aumento do fechamento e extinção, desativação e nucleação de escolas camponesas, e a quase ausência da oferta de infraestrutura física e do serviço de educação especializado nas escolas do campo, vinculado à acessibilidade e ao aspecto da inclusão. Por quê? Porque tudo isso acontece. Porque o Oliveira, Silva e Silva, 2023, eles vão dizer para a gente que isso justifica, isso explica, devido às concepções das políticas neoliberais que têm fundamentado nesse modelo neoliberal a gestão da educação pública na União, nos estados e dos municípios, que se forjada, elas são organizadas sob alicerces sustentados historicamente na negação dos direitos dos camponeses à educação. Porque o neoliberalismo ele aponta a perspectiva da racionalização dos recursos, porque ele entende como gasto, né? E a verdade não é gasto, é investimento. E essa realidade tão cruel de negação de direitos dos camponeses à educação especial inclusiva nos territórios camponeses, ela precisa ser superada. É uma realidade triste, cruel, precisa ser superada. Porque dizer que são cidadãos, eles não são cidadãos, porque cidadania, do ponto de vista real, viu, gente? Eles são cidadãos do ponto de vista da legislação, ok, que assegura todos são cidadãos, pleno de direito. No entanto, na realidade material, cotidiana, do camponês, a cidadania ela não existe. Porque não há cidadania com negação de direito, com violação de direitos, com direitos fragmentados, direito em dose homeopática. Direito é direito, e ser assegurado para todos de forma plena. Então, só pode ser cidadão de fato quando você exerce plenamente seus direitos e também seus deveres. A gente não nega os deveres, mas também quando esses direitos são fragilizados, são fragmentados, são violados, não tem como tratar isso como sendo cidadania. Até pode, uma cidadania incompleta, capenga, né?
de negação de direitos, não é plena. E assim eu chego ao final, das questões finais, para poder bater papo com vocês, é reforçar que a Política Nacional de Educação Especial e Inclusiva nos territórios camponeses ainda apresenta fragilidades e muitas contradições no processo de implementação da submetação, né? Por quê? Porque os municípios, o Estado era para criar sua própria política estadual e municipal de educação especial no campo. No entanto, não tem. Ele segue a nacional. Poucos municípios criaram as suas coordenações de educação especial inclusiva, coordenação de educação do campo. E quando cria, não é coordenação. Eles nomeiam uma pessoa. Essa pessoa não tem condição de dar conta de atender todo o território camponês, né? Então, era para equipar uma coordenação de fato, com a logística, com estrutura, para que pudesse dar as condições de atendimento dessa população, com as normativas. E também, quando cria na organograma da secretaria, não cria uma portaria nomeando ou instituindo legalmente essa coordenação. Então, são desafios que precisam ser superados e enfrentados nos municípios brasileiros, piauense e maranhense, né? E pensar também na formação continuada em serviços desses profissionais, de todos, do vigia ao gestor, precisa ter formação continuada em serviço para trabalhar na perspectiva da educação inclusiva e também para a superação disso, para a mudança de mentalidade, para a garantia de direitos, e pensar também nesse processo de que educação ela não só emancipa, dá autonomia, liberta, mas também pensar na inclusão social, porque essa escola ela não está isolada, ela faz parte de um contexto. Ela está situada em um município, situada em um bairro, situada em um povoado, seja quilombola, indígena ou camponês. E aí toda essa cultura, todas essas condições de existência precisam ser consideradas, né? E aí pensar também na acessibilidade, pensar em que os territórios camponeses, boa parte deles são ainda empissarradas as vias, né, públicas, não são pavimentadas, né? Então imagine uma pessoa em cadeira de roda ou com deficiência visual, por exemplo, como se locomover nesses espaços, né? Então pensar, a nossa tese ela vai apontar para isso, né, de que a gente precisa pensar, porque a legislação nós temos demais, só que pouco ou quase nada está posto na legislação nacional, estadual e municipal, pouco ou quase nada disso tem sido implementado, porque é muito mais um proforme. E aí o CIMEC-PA falha porque ele só pede que a pessoa informa lá, o secretário informa que está sendo feito, mas na prática não acontece. Por exemplo, eu posso botar um papel em branco lá no CIMEC-PA e passa. Não há uma equipe para analisar isso e questionar, opa, o documento aqui vem em branco, né? Ou seja, com comprovação de fato que a política está implementada, né? Precisa acompanhar disso. Então, tem 16 anos essa política e ela não foi atingida. E quando pega o PNE, que é o Plano de Educação, a meta que trata da educação do campo e da educação especial inclusiva, ela também não foi alcançada, né? Então é isso, professora Bastiana, professora Andréia, devolvo para você, para a gente fazer o bate-papo se for agora, senão a gente fala no final, nessa perspectiva, né? Certinho, 45 minutos, 50, como a professora Bastiana me disse, para que a gente possa ter condições de fazer aquelas 3 palestras, as duas do professor Aristóteles Menezes, que é um especialista, um mestre na área da deficiência visual, é um matemático, é um pedagogo, mas que tem investigado sobre isso, da tecnologia assistiva, e o professor mestre Irlan, que também está fazendo seu doutorado, ele está enveredando, da geografia também, ele é da geografia, e envereda para a questão da cartografia multissensorial, né? Que é interessante perceber, garantir que as condições de acessibilidade sejam para todos e com todos, né? Muito embora o foco é na deficiência visual que eles trabalham, mas esses materiais, esses recursos, garantem para todos, né? E quando eu penso na tecnologia assistiva, que você vai falar muito bem daqui a pouco, não é só a tecnologia em si, né? Enquanto um computador, enquanto uma reglete, ou enquanto uma colmeia. A colmeia, para quem não sabe, é um suporte que a gente coloca no computador, no notebook, no teclado, para que aquela pessoa que tem a coordenação motora comprometida ou paralisia, enfim, ele possa estar também teclando, né? Então chama-se colmeia, porque ela é acoplada no teclado, é sempre disso, né? E perceber que a gente precisa avançar muito mais nisso, né? Para além da legislação que está posta, tornar isso realidade, né? Porque existe, de fato, um distanciamento entre a posta na legislação e o que efetivamente acontece nos espaços escolares camponeses. Professora André, fique à vontade. André, volta. Eu vou então pegar... voltou o Pedro, né? Lá no chat, o Marcos Barbosa diz assim, é necessário que a educação inclusiva seja aprimorada, pensando na questão das pessoas com deficiência
com a expressão da condição humana. Exatamente, Marco, a ideia é essa. Esse é o caminho. E aí, do ponto de vista documental, Marco, isso já foi pensado, está no documento. Se eu pegar a legislação vigente, os documentos normativos, tudo aponta para isso. O que falta, de fato, isso é no dia a dia, no fazer diário, ser implementado, né, colocado em prática, a gente poder fazer isso. A Maria dos Socorros Moraes diz assim: é preciso centrar a leitura, eu estou voltando, professor André, é preciso centrar a leitura dos estudantes e suas dificuldades e não na leitura das barreiras. A produção de uma nova política de educação é preciso avançar. Isso, Maria, a legislação já aponta para isso. A gente pensa não nas dificuldades, né? Mas nas potencialidades do sujeito. Porque se focar nas dificuldades, a gente vai estar reforçando aquilo que já é imposto para ele, né? E aí, eu estou nas potencialidades, aquilo que ele já sabe, que ele é capaz de fazer, as dificuldades são superadas sem dar ênfase nelas, né? Porque nosso foco aí é o potencial do sujeito e não a dificuldade. A gente ênfase. Por isso que hoje o nosso modelo de deficiência que a gente adota e defende é o modelo social da deficiência, não mais o modelo médico assistencialista, clínico, né? Que é a deficiência como uma deficiência e como apenas sobre o problema do sujeito, né? Ou a gente entende que não, que a deficiência não é o problema do sujeito, não é deficiência, não é patológico, né? A deficiência é um problema do Estado, do poder público, precisa investir em políticas públicas, não da pessoa. A pessoa não é mais responsável, porque antes ela era forçada a se adaptar a viver em sociedade. Hoje não. É a sociedade, é o Estado, é as escolas, as instituições precisam estar preparadas, organizadas para atender cada pessoa de acordo com suas especificidades. Por isso o modelo social, por isso a gente enxerga a pessoa humana e não a deficiência. Primeiro enxerga a pessoa nas suas necessidades, nas suas potencialidades e não a deficiência. Porque antigamente, quando eu olhava a deficiência, já esbarrava ali, já dava uma terminalidade, né? Já dava um ultimato, né? Então não serve para nada. Por quê? Porque todos nós fomos formados e vivemos numa sociedade capitalista. Sociedade capitalista, por a geografia falando, né? É uma sociedade produtiva. Se o sujeito que tem deficiência nessa visão médica, patológica, é inválido, é incapaz, não produz. Se não é inválido, não produz, ele não serve. É excluído, marginalizado. Por isso que tem uma visão hoje, uma visão da deficiência como social, modelo social de deficiência. Então, todas as pessoas, indistintamente, com ou sem deficiência, têm capacidade de produzir, desenvolver e contribuir com o seu país, com o seu estado, com o seu município. Senhora Andréia, pode voltar novamente. Era só para dar tempo, enquanto ela voltava aqui. O Pedro Vitor Monte de Sena, ele coloca como sendo aluno dessa disciplina de recursos didáticos para o ensino de geografia, circuito da UFP. Deixa eu olhar aqui, mas... Pronto, muitos alunos participando aqui. Fica à vontade, professor André. Eu estou aqui só enquanto você... acho que a conexão dela deve ter dado problema, né? Pronto, voltou. Está dando problema e aí você está fazendo já direitinho. Eu acho o seguinte, o que você está colocando, o que você colocou na sua exposição, Denilson, é que existe uma questão de uma falta de vontade por parte do poder público, existe eu acho que o sistema capitalista, na realidade, sempre funcionou dessa forma no processo de exclusão, né? É a forma como o sistema capitalista, na realidade, funciona. Ele gera conforto e qualidade de vida para um grupo muito pequeno de pessoas. As grandes corporações e os mega ricos. E quem está na periferia do sistema está desprovido de tudo, né? Então, essa questão da inclusão e da exclusão, ela é a ótica do sistema econômico no qual a gente, na realidade, vivencia. Eu não sei o que você pensa, né, a respeito, mas eu tenho lido algumas pessoas dizendo que, na realidade, nós entramos nessa discussão da educação inclusiva não por causa de uma consciência dos direitos humanos, né? Não pela consciência de que todos nós somos iguais nas nossas diferenças,
mas é porque, na realidade, a partir de um determinado momento, ficou muito caro para o sistema capitalista ter que manter pessoas com deficiência. Então, seria melhor, na realidade, capacitar essas pessoas para que elas pudessem entrar dentro do mercado de trabalho, né? E essa capacitação, essa inserção dentro do mercado de trabalho, também não é feito dentro de uma questão, não vou dizer igualitária, que não é a palavra que eu gostaria, mas vamos assim dizer, de uma justiça social, porque a gente percebe, por exemplo, que em algumas empresas, como supermercados, que tem essa questão da inclusão no contrato dos seus trabalhadores, coloca, por exemplo, uma pessoa que é surda para ser repositor de prateleira, de produtos na prateleira. Mas não coloca essa pessoa, por exemplo, surda, para ser gerente da loja, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho, se você concorda com essas pessoas, porque eu tenho lido visões nesse sentido, dizendo, olha, gente, essa questão da inclusão, ela é uma questão que, assim, propicia algumas facilidades, mas não permite, na realidade, que essas pessoas ocupem postos de trabalho de maneira como as pessoas videntes, como as pessoas que na realidade são ouvintes, e a questão é uma questão do quanto de prejuízo o sistema capitalista estava tendo com essas pessoas tendo que ser mantidas pelo Estado, pelo menos que elas entrem dentro do mercado de trabalho, né, para que se onere menos. E eu queria saber se você concorda com esse posicionamento ou não. Boa pergunta. Então, Tis, era esse ponto que eu queria destacar. Falando da geografia inclusiva, né, isso aí é uma decisão pessoal dos empresários, dos capitalistas. A legislação é bem clara. Quando ela fala da inclusão social no ambiente de trabalho, ela não diz qual é a deficiência, mas os empresários selecionam aquelas que eles acham mais aceitável. Como você citou, o surdo, uma leve, né? Então, veja que nem todas as deficiências estão incluídas no mercado, não gosto de falar mercado, mas mundo do trabalho, porque a gente trabalha para ser da formação unilateral, né? E não apenas a mercadoria em si. E aí entende assim. Então, você vai nas lojas ou empreendimentos, que a partir de 100 funcionários, você vai encontrar aquelas deficiências que a gente chama de deficiências invisíveis, né? Que a gente quase não vê. Que é um surdo, ou é alguém com deficiência intelectual, por exemplo, que está lá. No máximo, a gente vê sobre deficiência física, né? Então, ele seleciona algumas deficiências para cumprir a legislação, dar cota, volta para as empresas a partir de 100 funcionários, né? Quando, na realidade, a lei não diz isso. A lei diz que é qualquer pessoa com deficiência. E aí o próprio mercado de trabalho, né, nessa sua fala, passa por isso, né? É porque eles entendem que algumas com deficiência, pela essa condição, de fato, vão onerar mais, é gasto. Porque vai precisar de mais atestado, vai ficar mais afastado do trabalho, várias questões, ou precisar adaptar melhor esses espaços. E aí a ideia não é essa. Por quê? Porque essas empresas, professora, elas não fazem uma boa ação. Porque elas cumprem a lei da responsabilidade social. À medida que ela cumpre a lei, ela também deduz do imposto de renda, que é a questão de responsabilidade social, e no caso, aquelas que cumprem a questão ambiental, a responsabilidade socioambiental. Elas dão com a mão, mas recebem com a outra. Então, o sistema não perde, que é para garantia disso. No entanto, a sua fala é importante, pensar nos direitos humanos é um conceito construído também pelas pessoas. E aí, que humanos estamos tratando? Até isso foi levantado, né? Não existe uma corrente, várias correntes que vai discutir de que humanos estamos falando, né? Porque algumas dessas pessoas foram tratadas e concebidas como não fossem humanos. As pessoas com deficiência, por historicamente, elas eram tratadas como inválidas, incapazes de conviver, e poderiam até ser dizimadas, mortas. Né? E até hoje, algumas comunidades ainda é tratada dessa forma, né? E a gente precisa romper com isso, pela ideia do capitalismo pensado a partir do agente produtivo. Quando você lembra do aposentadoria, que era aposentado por invalidez, essa concepção está atrelada a isso, que é a pessoa que não serve mais para nada, é inútil,
não produz, ela é inválida, porque às vezes não tinha locomoção de uma das pernas, ou de um dos braços, por exemplo, ou outra situação que levou a isso. Mas ela continua produtiva. O que mudou foi a forma, ou seja, o Estado, as empresas precisavam criar as condições de adaptação para ela, mas ela continua com as capacidades de produção. Mas criou essa ideia de que isso vai onerar, porque é a ideia da doença. Até hoje, nas escolas, é comum a gente ouvir, faz muitas informações, olha, o diretor está sendo pressionado pelas mães, disse, olha, tira meu filho daquela sala porque ele não pode ficar junto com deficiência. É uma doença, vai passar para ele. E aí nas lojas também tem isso. Há uma resistência nas lojas de funcionários, de patrões também, de lidar com isso. Né? E aí se coloca muito mais com a cota. Vou dar para você que em Caxias tem uma loja chamada, que é do Piauí, ela está aqui no Maranhão, que é de confecção, você vai dizer que é com N, não vou dizer o nome não, mas tem a ver com N. Ela tem uma pessoa com surda que está naquele provador. Mas não há um intérprete lá, porque ela é surda. Mas por ser surda, ela não pode fazer tudo, né? Era para ter um intérprete lá no provador com ela. Então, a pessoa que no caso, que é ouvinte, no meu caso, por exemplo, para comunicar com ela, tem que ter um intérprete, não tem. Então, ele garantiu a vaga do emprego, da cota para ela, mas não deu as condições da acessibilidade comunicacional entre o cliente e as condições para que essa funcionária surda pudesse trabalhar, que é ter um intérprete com ela lá para fazer essa comunicação entre ela, que atende no provador, e o cliente que vai usar o provador. Né? Então, percebe que falta pensar nessas condições, porque eles pensam nesse olhar que você colocou, nas condições da Aí, Denilson, o que você está falando, eu acho que é mais grave ainda, porque a Libras, eu gostaria de cumprimentar a professora Elaine, que está aí conosco, assistindo a live, que já esteve conosco, né? Também se apresentando para os alunos. A Elaine está nos acompanhando, ela está fazendo o pós-doc dela lá no nosso PPI-GEL. E o que eu queria pegar esse exemplo que você está falando, a nossa segunda língua é a Libras, né? Então, mais do que aprender inglês e espanhol como línguas estrangeiras, a gente precisaria ter no currículo a garantia de que todos nós deveríamos ser alfabetizados em Libras, porque ela é a nossa segunda língua. Né? A gente faz um esforço grande dos nossos alunos aprenderem inglês, até entendo, pela questão do mundo globalizado, etc. Entendo a importância, especialmente do espanhol, para que a gente possa se conectar com a América Latina, mas a gente tinha que, por obrigação, todos nós, falar Libras. E como você colocou essa questão do empresário, o empresário ele não sai perdendo em momento nenhum, porque ele abate no imposto de renda. Então, a maneira mais eficiente de haver o processo de inclusão era, na realidade, capacitando todos os funcionários da empresa a falarem Libras. Porque no momento em que você, na realidade, né, contrata uma pessoa que é surda, você está a colocando numa situação de exclusão no dia a dia, porque ela não consegue se comunicar com os seus colegas de trabalho. Pensa numa situação aflitiva, de você estar num emprego, exercendo uma função, e você não consegue se comunicar com o seu colega de trabalho para dizer: preciso parar um instantinho, vou almoçar, né? Preciso organizar alguma... Você não consegue se comunicar. Então, o que deveria ser o correto? Vou admitir uma pessoa surda na minha empresa, bora lá fazer o levantamento de quantos funcionários eu tenho que falam Libras. Ah, não tem ninguém? Bora lá fazer o curso. Vou chamar alguém especialista em Libras e vamos fazer o curso para que todo mundo possa, na realidade, incluir essa pessoa. E é uma coisa que eu escuto muito do pessoal que trabalha com inclusão. Não é a pessoa que, com deficiência,
que precisa se adaptar ao lugar, é o lugar que precisa se adaptar à pessoa com deficiência. Então, este lugar deveria estar preparado para receber essa funcionária e não deixar numa situação de exclusão, que é o que acontece muitas vezes na escola. A criança é matriculada numa escola regular, ela é surda e nenhum professor fala Libras, né? Quando muito tem um intérprete, muitas vezes na escola não tem um intérprete. Então, eu acho que isso que você está falando é uma questão que eu acho que é extremamente importante, né? Eu não vi aí no bate-papo, que eu estou aqui no celular brigando com ele, se a gente tem mais algum outro comentário. Deixa eu ver aqui. Eu queria falar dentro da fala. Marcos Barbosa, né? Da questão, tem para mim que muito do que impede no avanço da educação inclusiva tem a ver com leiguismo politiqueiro perverso. Marcos Barbosa diz: tanto é que o que é apresentado como solução tem viés populista, não pensa no desenho universal. O quadro mais visível atualmente de quanto as pessoas com deficiência são ignoradas em suas demandas é o manejo político sobre o que será feito para conceder benefício de prestação continuada. Aí ele continua mais lá para baixo. Quem diria que 5 milhões de beneficiários, segundo o mercado, são responsáveis pelo rombo econômico, sendo que há privilégios, benefícios e sonegações de grandes organizações, né? Então, ele está falando, Marcos, de uma questão do contexto real, né? Do que de fato acontece no nosso país, né? Eu acho que as pessoas, elas, de fato, elas não têm a consciência, né? Elas cumprem a lei, muitas vezes, quando, na realidade, não há saída, né? Tem aqueles que cumprem a lei porque vão ter benefícios e outros cumprem a lei quando não há saída. Eu estive, nesse final de semana, fazendo um simpósio de neuropsicopedagogia, e entre as pessoas que lá estavam, uma pessoa estava dizendo que muito provavelmente vai ter modificações sérias na legislação, nos planos de saúde, para atendimento com pessoas com TEA. Porque, na realidade, muitas das terapias que são necessárias, terapia ocupacional, neuropsicopedagogia, psicóloga, e entre outras tantas, os planos de saúde não querem, na realidade, bancar. E os pais judicializam. E, ao judicializar, de uma maneira geral, os juízes entendem a necessidade de fazer o plano de saúde pagar. Então, o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo desabilitar qualquer possibilidade de terapias, dessas terapias, e colocar nas costas do psicólogo essas outras especialidades, esses ramos de psicomotricidade. Por quê? Porque aí somente o psicólogo poderá fazer o atendimento clínico, então isso é uma questão que que entra numa questão de corporativismo dos psicólogos, na minha primeira apreciação, pode ser uma apreciação apressada, mas isso significa um corporativismo dos psicólogos, e, ao mesmo tempo, uma tentativa, diz as pessoas, né, das empresas não perderem o seu lucro. Porque, assim, não são tantos os psicólogos dentro dos planos de saúde, nós temos uma quantidade mínima de psicólogos dentro do plano de saúde. Esses psicólogos, eles não fazem atendimento de todo mundo. Uma parte das pessoas que são atendidas já estão pagando. Então, é uma forma do plano dizer, não, eu tenho a psicóloga, não tem vaga, isso não é problema meu. A psicóloga eu disponibilizei.
vai ter que entrar na fila, vai ter que esperar e etc. Então, acho que a gente vai ter um retrocesso novamente em relação às terapias, e os pais e a comunidade precisam estar atentas a isso, né? Porque nenhum psicólogo dá conta de tudo, né? Da mesma forma como nós, na geografia, temos que fazer especializações e trabalhamos muitas vezes dentro de certas especialidades, o psicólogo também. Quer dizer, o psicólogo vai ter que fazer psicomotricidade, neuropsicopedagogia, vai ter que fazer o que mais? Terapia ocupacional, o que mais? Ele vai ser polivalente, ele vai trabalhar com tudo? É ele o responsável? Então, eu acho que a gente vai entrar também numa outra situação que a gente tem que ficar muito atenta desses retrocessos, né? E essa pressão está vindo dos planos de saúde, porque os Perfeito. planos de saúde não estão querendo mais pagar, né, porque judicializa, eles são obrigados a pagar, eles não querem mais pagar as terapias que eles consideram alternativas, né? Então, eu acho, Denilson, que a tua fala é impressionante, se a gente, na realidade, dentro do contexto da cidade, do urbano, a gente já tem as nossas dificuldades, para quem está no campo, então, as dificuldades aumentam 10 vezes, né? E o quanto nós, professores, estamos nos preparando, né, para o trabalho, temos que pensar também o que acontece com essas professoras que atuam dentro das escolas do campo, que atuam dentro das escolas do MST, né, que atuam dentro de escolas de, muitas vezes, até de cidades pequenas, né, no interior do Piauí, que não têm acesso. Então, eu acho que foi uma alternativa interessante o governo federal fazer, aí abrir o Parfor, né, que vai atuar dentro da questão das escolas quilombolas, escolas indígenas e a educação especial. A Bartira está hoje nessa formação para esses novos professores, para essas novos cursos que foram abertos pelo Parfor, né? Eu fico bem feliz. A professora Catiúcia está concorrendo a uma vaga, espero que ela tenha sido contemplada, né? Porque está trabalhando com TEA, está trabalhando com ABA, ela esteve aqui também falando conosco e mostrou também essa diversidade de cursos de especialização, né? Mostrando, olha, gente, eu também sou geopedagoga, também tive que fazer pedagogia, também tive. Então, eu acho que isso é uma dos objetivos também dessa live, né? A gente perceber o quanto a gente precisa estudar e seriamente, com compromisso, né? Essa questão da educação inclusiva, para que a gente possa fazer eficiente o nosso trabalho. E quando eu falo eficiência no trabalho, eu não estou ligando a esse termo que eu acho horrível, educação de qualidade, que é um termo neoliberal. O que é educação de qualidade? Qualidade para quem? Eu estou falando de eficiência no sentido de eu tenho uma tarefa de ensinar e o aluno aprender. O aluno aprendeu, então o meu trabalho foi garantido. Eu, como professora, fui eficiente, eu fiz a atividade que eu deveria fazer. Para que eu possa fazer essa atividade de ensinar a todos, né, e proporcionar a possibilidade de aprendizagem, eu preciso, na realidade, olhar para o contexto de cada indivíduo. E eu acho que a questão da educação para todos ela traz uma questão que, no mínimo, é uma questão de bom senso. Todos nós somos diferentes. Tem ninguém igual. Então, se eu quero, na realidade, ensinar numa sala de aula, eu preciso ter recursos, eu preciso didáticos, eu preciso ter metodologias, eu preciso ter estratégias, eu preciso ter materiais, eu preciso ter uma série de coisas diversas para que todos possam aprender. E cada um aprende de uma forma, né? Então, acho que essa é uma questão importante que a gente tem que entender. E, às vezes, a gente dá aula para os medianos, a maior parte das vezes. A gente fica na nossa zona de conforto, a gente dá aula para aqueles alunos
que não têm muito problema com a aprendizagem. Os alunos que são superdotados, a gente não sabe o que fazer. E os alunos que têm dificuldade, a gente também não sabe o que fazer. Então, nós, enquanto professores, estamos na sala de aula também cumprindo essa função de excluir, né? A gente está excluindo todo o tempo. Porque muitas vezes um aluno que é superdotado, a gente chama ele de indisciplinado. Porque ele faz o exercício muito rapidamente e depois fica bagunçando na sala de aula. Então, nós temos que estudar essa superdotação, a gente precisa estudar qual tipo de atividade a gente precisa planejar, né? Então, isso também está dizendo, para não me estender muito, Denilson, eu acho, dessa questão do planejamento. Alguém falou do DUA, do Desenho Universal de Aprendizagem, que não é consenso, porque a Montoya acha que não existe um desenho universal. Eu entendo assim, não é que eu estou dizendo que tem um único modelo para todo mundo, não é isso que eu estou falando. Quando eu estou falando de desenho universal, eu tenho que entender assim, quando eu estou projetando um edifício, esse edifício tem que ser acessível para qualquer um. Então, tem um desenho universal, sim. Eu tenho que pensar que eu preciso fazer um banheiro que entre o cego, que entre a pessoa surda, que entre o TEA, que entre uma pessoa com comorbidade, né? Que tenha obesidade. Eu tenho que pensar em uma série de situações. Eu preciso entender que todas as pessoas vão precisar andar naquele espaço. Eu tenho que pensar, poxa, se eu for colocar uma escada rolante, eu também tenho que colocar escada, porque tem pessoas que moram no interior que nunca andaram de escada rolante. Ela vai preferir subir pela escada, até ela ter segurança de subir pela escada rolante. Eu não posso pensar na escada, só na escada rolante, eu tenho que colocar a escada também. Então, eu acho que a gente precisa, na escola, também pensar nisso. Quais são os alunos que eu estou recebendo? Da onde eles procedem? Qual é a experiência que eles têm? Então, como é que eu vou pensar o meu planejamento? Eu vou pensar o meu planejamento real em cima daqueles sujeitos com quem eu vou dialogar. E aí é uma questão que eu acho também que a escola, ela se prepara muito pouco para isso, porque muitas vezes ela não se dá conta. Então, eu faço um planejamento antes das crianças chegarem. Eu tenho que fazer o planejamento antes e logo depois dar uma ajustada, porque eu vou entrar em contato com os alunos e vou ver que aquilo que eu planejei era ideal, mas que eu tenho uma outra realidade. E vou ter que pensar nesse planejamento para todo mundo. E aí eu tenho que pensar, poxa, se eu tenho um aluno cego na minha sala de aula, eu vou trabalhar com cartografia, eu vou trabalhar com cartografia tátil para todo mundo. Eu não vou inventar um mapa para um grupo e um outro mapa para outro grupo. Não, a cartografia tátil resolve o problema, porque eu vou trabalhar com localização, com analogia e etc. E não submeto a pessoa que é cega ao desconforto de dizer, nossa, fizeram uma coisa específica para mim, né? Não, é para todos, todo mundo usa e está tudo ok. E os meninos que são videntes ajudam também a pessoa, né, com baixa visão ou com cegueira. Então, é um pouco isso que eu queria falar. Acabei falando muito, né? Mas só para a gente ir pensando nessas questões. Tranquilo. Para finalizar, são 3h30 já, porque tem a outra palestra. Eu vou só pontuar 3 aspectos. Um na sua fala a questão da Libras, o outro é sobre a questão da quantidade de pessoas com deficiência no mundo que o Marcos colocou aí, e da questão do investimento, né? E a outra sobre a questão da Montuan, a questão do DU aí. Vamos lá. Com relação à Libra, eu só falei 21 anos que ela foi em 2003 instituída como obrigatória nos currículos, em que os municípios, o Estado e o ensino superior, a universidade, deveriam incorporar ela no currículo, não para aluno surdo, mas para todas as pessoas aprender Libras como uma segunda língua, né? Então, era para todo mundo, o vigia ou gestor, aprender Libras, né? Por quê? Porque senão a inclusão não acontece, porque se eu colocar só o intérprete e o surdo, a comunicação vai fazer só entre os dois. E a ideia é que na escola todos se comuniquem, e quando esse surdo for para o seu bairro, para a sua casa, e nos comércios, na vida social, ele precisa também se comunicar. Então, que a sociedade como toda se comunique. Pasme, poucos municípios implantaram. Eu tive o prazer aqui em Aldeias Altas, no Maranhão, eu fui o coordenador do processo de elaboração do currículo do município,
e elaborei a minuta da lei que criou no currículo Libras. E houve já concurso público em janeiro, a posse vai ser agora em janeiro, para professores de Libras, e é ofertada para todos, no campo e na cidade. Mas é pouco, professora, muito pouco. Um outro ponto é com relação ao que o Marcos coloca com você lá. Marcos, e vai ficar pior, Marcos. Por quê? Marcos Barbosa falando no sério. Porque o censo do IBGE foi realizado agora em 22 e ele permitiu que para as pessoas com deficiência foi o PNAD contínua, ou seja, por amostragem. Para as pessoas com deficiência não é censitária. Não tem como saber no Brasil quantos brasileiros, por regiões, por estado e por município, apresentam algum tipo de deficiência, transtorno, habilidade. Qual é a dificuldade, o problema dessa crítica que faz nisso? Não tem como os municípios, o Estado e a União fazer planejamento de políticas públicas sem saber o quantitativo de pessoas que precisam delas. Então vai ficar prejudicada, porque eu não sei, de fato, o número real de brasileiros que têm deficiência. Então, prejudica o planejamento, prejudica o investimento. Não tem como investir. Por exemplo, você vai encontrar, professora, foi tão feito aleatório, lá atrás, distribuído para as escolas, impressoras multifuncionais, impressoras 3D. E aí está sendo feito para outra coisa, porque não foi preparado no processo para utilizar. Então, é desperdício de recurso. Então, na medida que souber quantas pessoas têm deficiência, quais a deficiência, quais necessidades, é mais fácil planejar políticas públicas. E aí não tem como planejar para ontem. Temos que planejar no futuro, sim, mas agindo aqui, local. Então, é nesse sentido, a minha crítica que eu faço. E a outra com a Montuan é uma ressalva. A Montuan, aqui no Brasil, tem várias correntes. A Montuan, lá no LEPED, na Unicamp, nós temos a Viraronga, a Inicia Mendes, na outra ponta, que discute o ensino colaborativo, a biodocência, né, essas questões. Por quê? A Montuan, não é que ela é contra o DUA. Veja bem, o DUA é o Desenho Universal da Aprendizagem. A crítica dela é nessa questão, o Desenho Universal da Aprendizagem. Ela defende que tem que ser o Desenho Universal do ensino, o ensino para todos. Mas ela critica a aprendizagem, porque eu não tenho como uniformizar. A professora Andréia aprende de uma forma, eu aprendo de uma outra forma. Se eu uniformizar a aprendizagem, igual para todos, é essa a crítica que ela faz. Em vez de eu pensar na DUA enquanto Desenho Universal da Aprendizagem, pensar no Desenho Universal do ensino. O ensino igual para todos, mas os processos cognitivos, o processo de aprender tem que ser respeitado na sua especificidade, no seu tempo. E no seu, essa observação eu queria fazer, porque, na verdade, não é que ela é contra o DUA. A crítica dela é que a gente não deve universalizar a aprendizagem, mas pensar no desenho universal do ensino para todos, respeitando as Perfeito, Denilson, porque, na realidade, eu já escutei em algumas entrevistas, já escutei, já li em alguns lugares, essa crítica à Montuan, dizendo que a Montuan era na realidade, contrária à questão do desenho universal de aprendizagem. Então, obrigada pelo esclarecimento. E falei isso para os nossos alunos também conhecerem. Eu acho que o DUA ele é pouco conhecido aqui no Piauí. No PPGGEL, a gente teve só o Pedro trabalhando com desenho universal de aprendizagem com deficiência intelectual, né? Então, é alguma coisa muito nova. E eu escutei muito a palavra DUA essa última semana no Carto Tátil, né? No congresso lá, no colóquio de cartografia tátil no IBC, que a Bartira participou presencialmente e eu participei online. E tem muitos profissionais em Minas Gerais, em vários outros estados do Brasil, trabalhando nessa perspectiva do desenho universal de aprendizagem, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa estudar mais, bastante, para a gente poder pensar nessas estratégias do uso do DUA, né? Dentro disso que você está falando, de um desenho universal de ensino, que seja, para que a gente possa pensar num planejamento que seja mais real as condições da nossa sala de aula e dos sujeitos aprendentes que lá estão. Agradeço muito a tua participação, né? Não sei se você vai ficar até o final, se você ficar, dá ainda para a gente discutir com os nossos colegas, mas sempre é um prazer te escutar, trazendo dados da tua pesquisa, falando um pouco daquilo que você está fazendo, né? E quem sabe no próximo semestre, você já com a qualificação, você já consiga trazer para a gente dados mais
precisa, esses dados vão se modificando, as coisas vão crescendo, sendo melhor elaboradas, né? Então, agradeço muito a tua presença mais uma vez. Obrigado. Eu queria só fazer uma adendo, que é isso aí, na Federal do Piauí, no PPG, a professora doutora Ana Valéria é um referente na inclusão, ela também é afiliada, né? Ela é discípula da Indicea Mendes, da Vida Longa, ela também trabalha a questão do COECIM, da bidocência e a questão do DUA, né? Então, ela discute muito isso. É nesse sentido. Por quê? Porque a Motuan, ela começou a trabalhar com a diferença. Né? E ela diz, não é diferente em relação eu e a Andréia, mas a diferença minha em relação a mim mesmo e a Andréia. E hoje ela foca na diversidade, né? E da escola para todos e com todos. E aí, assim como fizeram com Paulo Freire e Saviani, colocar um contra o outro, Vygotsky, Piaget, existem essas alas no Brasil que tentam botar Montauan, Vida Longa, perspectivas diferentes. E aí estou à disposição. Obrigado. Perfeito isso que você falou. É por isso que eu trouxe a polêmica para a gente discutir, porque a gente precisa ler Montauan e precisa ler o pessoal da Universidade Federal de São Carlos. São duas grandes instituições, Unicamp e a Universidade Federal de São Carlos, duas grandes profissionais, né? Que têm perspectivas diferentes, e quando você faz essa comparação entre Piaget e Vygotsky, não é para a gente eliminar um, né, ou outro, é para a gente poder entender que cada um olha para a situação sob uma perspectiva que se completam muitas vezes, né? Elas não são de todo opostas, né? Elas podem conviver dialeticamente. E a Ana Valéria foi a pessoa, na realidade, que introduziu o Pedro no DUA. Então, isso eu também quero chamar a atenção para finalizar mesmo, a importância da gente dialogar com outros campos do conhecimento. Pedro, enquanto estudante do PPGGEL, né, foi buscar informações, fonte, conhecimento no CCE, no Centro de Ciências da Educação, justamente com a professora Ana Valéria, que trabalha com a questão de inclusão já há muito tempo. E foi nesse diálogo da geografia, né, do CCHL com o CCE, que ele percebeu a possibilidade de utilizar o DUA na pesquisa dele de mestrado. Então, como é importante essa ligação, né? Como o próprio Denilson, como você mesmo diz, né? Eu sou um geopedagogo. Como essas duas áreas se complementam, como elas são importantes de estarem em diálogo, né? Isso facilita mais os nossos processos de entendimento desse desenvolvimento humano que você falou. Denilson, grata. Eu vou então passar para a próxima live, porque a gente tem muita discussão ainda para fazer hoje. Até a próxima. Já convidado para a próxima. Então, pessoal, eu gostaria agora de falar com o professor Aristóteles, que está chegando aqui. Peço milhares de desculpas pelo atraso, por a gente ter se alongado, mas as discussões com o Denilson são sempre muito intensas, já que ele é aqui da nossa região, foi nosso aluno de mestrado, né? E agora está dando continuidade no doutorado, a pesquisa dele de mestrado com as populações do campo, enfim. Mas eu espero que dê tempo de você calmamente apresentar a tua live. A gente já agradece de antemão, eu e a professora Bartira, de você ter aceito novamente o convite. Já fica o convite para o próximo semestre, é um curso que a gente está na 11ª edição e que a gente não pretende, na realidade, que ele se extingua. Pelo contrário, a gente quer trazer sempre mais pessoas para estar discutindo conosco. Então, eu abro o microfone para você começar já a sua live, a gente não perder muito tempo, mas já agradecendo a sua disponibilidade, o seu empenho, né, para a participação aqui do nosso curso. Professor, o seu áudio não está saindo.
Pessoal, eu tenho a impressão que caiu a conexão do professor Aristóteles, né? Então, eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de paciência, isso acontece mesmo. Eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes aqui, especialmente ao Marcos, que fez uma série de comentários, né? Acho que foram bem importantes para a gente poder fazer esse diálogo com o professor Denilson. Agradeço, como eu já falei, a presença da professora Elaine também, né, que muito tem contribuído com o nosso curso de extensão. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma questão para ser colocada em relação à educação inclusiva, à educação especial, né, para a gente ir mantendo aqui o nosso diálogo enquanto o professor Aristóteles tenta resolver o problema dele de comunicação. Não me deixem falando sozinha aqui, né, gente? Aí eu vou ficar muito isolada. Então, por favor, comentem, façam perguntas para que a gente possa dar sequência. Como eu caí várias vezes, eu perdi os comentários de algumas pessoas. Oi, tá me ouvindo agora? Tô me ouvindo agora? Pronto, voltou? Agora Ótimo. sim. Agora sim. Perfeito, professor. Estava aqui já inventando alguma coisa, né, para a gente não ficar no vácuo. Espero, é questão da internet, a primeira live do curso este semestre, o professor Armstrong não conseguiu de jeito nenhum que a câmera dele funcionasse. Hoje eu tive pelo menos 3 quedas aqui da minha internet, mas a gente vai tendo paciência, a gente vai dando conta. Então vou deixar o senhor aí já fazer a sua apresentação. Ok, boa tarde, bom dia, boa noite. Então, sou o professor Aristóteles. Agradeço mais uma vez pelo convite, a professora Bartira, a professora André, que está aqui conosco, né? Todo o pessoal que faz parte desse projeto bem importante, que é esse curso de aprendizagem, que tem o título de Aprendizagem Significativa com uso de recursos didáticos não convencionais no ensino de geografia, né? Na perspectiva para uma educação inclusiva. É bem interessante. Então, eu sou o professor Aristóteles, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu tenho aproximadamente 1,70 m, 1,69 m, que é o caso exato. Sou homem de pele parda, uso cabelos curtos grisalhos, pretos grisalhos, barba na mesma estrutura curta grisalha. Uso um óculos de armação retangular e na cor cinza. Estou usando nesse momento um fone de ouvido na cor preta. Estou vestido com uma camisa na cor verde bem clara que tem um alfabeto braille. E ao fundo, meu fundo está desfocado. Okay? Na tela, no momento, na projeção, está sendo projetado o card dessa live, que é a live 4B, que é Recursos de Tecnologia Assistiva para o Ensino de Geografia para Alunos com Deficiência Visual. E abaixo, tem do lado direito, tem um retângulo com um fundo rosa e tem um círculo, e nesse círculo tem a minha foto. E nessa foto eu estou de camisa branca, e abaixo tem escrito Professor Mestre Aristóteles Menezes Lima, CAP, Teresina Piauí, SEMEC de Caxias Maranhão. Então, agradeço pelo convite. Então, eu sou sou licenciado em matemática, mas tenho uma vivência com a deficiência visual desde 2008, aí pela Associação dos Cegos do Piauí. Eu sou de Caxias do Maranhão, também trabalho em Teresina, no CAP Teresina, né? A gente trabalha com formações e terminei recentemente um mestrado na área de ensino matemática da deficiência visual no Instituto Benjamin Constant. E hoje nos convidaram para poder estar participando, né, mais uma vez desse projeto, e a gente gosta de estar falando sobre tecnologia assistiva, né, que é uma área também que a gente pesquisa.
E quando a gente está falando de acessibilidade, desenho universal de aprendizagem, falar de barreiras, né? Que a gente, para falar de inclusão em si, a gente tem que usar uma tecnologia assistiva. Né? E a gente vai hoje conhecer nessa tecnologia assistiva que recursos são esses, que é esse termo, né? Como é que aconteceu isso. Ok? Então a gente vai passar os slides. A maior de todos os slides, a partir do segundo slide, tem fundo branco. E na parte inferior dos slides tem a logo do CCHL, da coordenação do curso de Geografia, do PPGL, do GEL, no caso. Quase não saía. Depois tem uma outra logo que é um globo terrestre, só tem a logo mesmo, ícone, e depois vem a logo do NUPEG. Então, o núcleo do curso de Geografia. Ok? Todos têm essa mesma estrutura. Então, a gente, no segundo slide, fala sobre tecnologia assistiva para o ensino de geografia para alunos com deficiência visual. Nós temos a imagem de vários jovens, uma menina sentada do lado de uma menina branca sentada ao lado de um menino negro. Ela está escrevendo num caderno, assim, está olhando para um globo terrestre que ele é tátil, né? Um globo terrestre para todos, no caso, certo? E eles estão observando e tem um rapaz branco, né, que está em pé e está tateando, né? Tá tateando o globo terrestre. Então a gente inicia com as estatísticas, o professor Denilson já falou aqui, falou sobre o último censo realizado pelo IBGE, que foi realizado no ano de 2022 e que só deram uma informação sobre a quantidade de pessoas com deficiências, mais os dados e outras questões demográficas, mas os dados mais completos ainda não foram divulgados e eles já informaram, né, através já saiu aí na internet, que eles, esse ano de 2024, ainda não terá condições de dar todas as informações completas do censo, sobre as pessoas relacionadas às pessoas com deficiência no nosso país. No ano de 2010, o IBGE, no último censo realizado, o Brasil tinha em torno de 15.750.969 pessoas com deficiência. E a grande maioria dessas são pessoas, eles disseram que são pessoas com deficiência visual, em torno de 6.562.910 pessoas. Nos dados atuais, né, de acordo com o IBGE no ano de 2023, fala que o Brasil tem hoje, atualmente, 18,6 milhões de pessoas com deficiência. Né? Nessa informação e também através da ASCOM, do Ministério do Desenvolvimento, né, responsável sobre as informações, né, junto com o IBGE, em relação às pessoas com deficiência, acho que é o Ministério da Cidadania, falando que, diz lá na reportagem no site, né, do Ministério, dizendo que aproximadamente 8,9% da população brasileira com 2 anos ou mais tem alguma forma de deficiência, com 3,1% relatando deficiência visuais. Né? E a taxa de analfabetismo, nessa mesma fonte, né, entre as pessoas com deficiência, ela é notavelmente maior, em torno de 19,5% em comparação com as pessoas que não têm deficiência, considerado sem deficiência, que é de 4,1%. Então, é um dado bem importante e que é necessário para que políticas públicas elas possam ser desenvolvidas, né, e incentivadas principalmente ao acesso, também com relação ao acesso à educação, acesso e permanência na educação, principalmente quando chega ao ensino superior. Então, falando de deficiência visual, antes a gente falava de 2 grupos, né? Hoje a gente fala de três grupos, que é a cegueira, a baixa visão e a visão monocular. Né? A cegueira, numa visão legal, num conceito legal de cegueira, diz o quê? Que é uma acuidade visual igual ou menor
que 0,5, 0,05 no melhor olho com a melhor correção óptica. No caso, a gente está falando de acuidade visual, capacidade de discriminar objetos a uma determinada distância, onde essa acuidade visual é dada através de frações, né? Através de frações, e esses dados, principalmente que era 20 por 400, 20 sobre 20, 20, 25, 20, 40, 20, 70, que esses valores são dados em pés. E no sistema no modelo, no caso, com a visão educacional, a pessoa considerada cega é aquela que utiliza do sistema Braille, né? A baixa visão ela é algo bem mais complexo, né? Pessoas às vezes pensam, né, que a baixa visão é melhor trabalhar com que a pessoa que tem cegueira, mas não, a baixa visão ele é um espectro, porque existe N formas de enxergar, né? Existe N patologias e N formas de enxergar, aí vai trabalhar tanto a questão de acuidade visual, como a questão de campo visual, que é aquela forma de com o que eu enxergo nas minhas laterais sem mexer o olho, a gente vai falar de campo visual. E nas questões das refrações, que são as doenças que acomete a questão da luz que chega até o nosso olho. Aí entra aquelas doenças de hipermetropia, astigmatismo, miopia e etc., né? Que vai poder afetar, né, a forma com que as pessoas enxergam. De acordo com a definição legal, baixa visão ela vai em torno de acuidade visual, ela vai ser as pessoas que enxergam que está entre 0,3 e 0,05, de 30 a 5% no melhor olho, aí usando uma melhor correção óptica do comprometimento leve ou profundo. Na visão educacional, que é tipo baixa visão, é aquele que usa recurso óptico e ampliado, né? Mas às vezes que isso é tão culturalmente associado baixa visão com ampliação, que às vezes as pessoas, em sua totalidade, as pessoas pensam que quem é baixa visão vai sempre usar um tipo ampliado. Isso vai depender da patologia que ela tem e que essa patologia ela possa comprometer que é o campo visual, a acuidade visual. Então, tudo isso tem que ser observado, tem que ser analisado para que se possa desenvolver estratégias, metodologias para que esse aluno ele possa ter acesso àquele conhecimento. Aí é onde entra a questão da avaliação, avaliação funcional da visão, que tem que ser feito, às vezes por um oftalmologista, mas também a parte na educação, dentro da sala de atendimento educacional especializado, essa avaliação tem que ser feita, porque aí é onde vai ser elaborado um planejamento, e esse plano ele tem que ser, onde ele tem que ser abordado vários aspectos, e esse plano tem que ser divulgado para toda a comunidade escolar, para que esse aluno ele possa ter acesso àquele conhecimento. E na visão monocular, que é justamente a pessoa que só tem visão de um olho, ela é caracterizada quando a pessoa tem visão igual ou inferior a 20% em um dos olhos, enquanto o outro mantém visão normal. Isso é uma definição de acordo com a OMS. Ok? Para a gente poder, antes, já vimos a questão do que é a deficiência visual em si. Até chegar de falar sobre tecnologia assistiva, a gente precisa pensar em acessibilidade e barreira, né? Porque aqui a gente está falando de modelo social da deficiência e não modelo médico. Porque justamente o modelo social da deficiência ele nos diz o quê? Que a deficiência está no meio e não na pessoa. Enquanto se aquela pessoa ela chega em determinado local e ela tem acessibilidade nesse local, tem inclusão, e essa inclusão, se ele é um local inclusivo, ele tem que ter acessibilidade. Às vezes tem acessibilidade, mas não tem inclusão. Né? E a gente vem aqui, o que a nossa lei, que é algo bem mais recente, nos diz sobre o que é a Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 3, inciso 1, diz o seguinte: que a acessibilidade é a possibilidade de condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações
aberto ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoas com deficiência ou por mobilidade reduzida. Se você teve algum acidente, se ficou sem algum tipo de mobilidade, então a acessibilidade ela já vai lhe atender, no caso, até uma tecnologia assistiva já vai lhe atender. E ela vem com as suas dimensões, como o professor Denilson até falou, né? Dentro da parte educacional, onde você tem a parte de dimensão arquitetônica, comunicacional, atitudinal, pragmática, metodológica, instrumental, ainda hoje existe, né, pegando sendo bem mais amplo, use a dimensão natural, que é as pessoas ter acesso à natureza, as pessoas quiserem ter acesso a um banho de mar, as pessoas que quiserem ter acesso a fazer um montanhismo, de fazer uma trilha. Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser analisado. Aí vem, quais são essas dimensões de acessibilidade? Arquitetônica, sem barreiras físicas. Então, tudo, quando a gente vai pensar em algum tipo de recurso, e algum tipo de estratégia, algum tipo de metodologia, a gente tem que, além de conhecer o meu aluno, além de conhecer aquela pessoa, a gente tem que entender que barreiras impedem para que ela possa ter acesso àquele conhecimento. Aí a partir dessa análise, é onde a gente vai poder elaborar recursos com a participação dele em si, que é muito importante. Aí a gente vai pensar, arquitetônica, são sem barreiras físicas, né? Falar da dimensão de acessibilidade, né? A arquitetônica sem as barreiras físicas. A comunicacional, sem barreira de comunicação entre as pessoas. A atitudinal, sem preconceito, sem estereótipo, sem estigma, sem discriminação, sem capacitismo. Ele é cego, mas ele é muito inteligente. Isso, a pessoa, as verdade em geral, em si, as pessoas não falam bem, mas porque já está culturalmente impregnado e as pessoas já têm essa fala, né? Tem essa atitude de trazer em evidência a deficiência e não a pessoa. Ele tem autismo, mas ele é muito inteligente, mas ele é mais, né? Essa questão, né, de uma coisa sobrepõe a outra, né, é o que faz com que preconceitos e estereotipias, esses estigmas possam ser mais evidenciados. E isso a gente precisa, né, mudar de postura para poder vivermos uma comunidade, uma sociedade mais inclusiva. Aí vem a pragmática, sem barreiras embutidas em políticas públicas, né, em legislações e normas. Tem a metodológica, sem barreiras nos métodos e técnicas de lazer, trabalho, educação. Instrumental, sem barreiras em instrumentos, ferramentas, utensílios, etc. E a natural, que sem barreiras ao acesso à natureza. Então, todas essas dimensões a gente traz assim, de acordo com que as pessoas com deficiência, elas vão querer fazer o que elas quiserem, essas dimensões vão aumentando. Porque até então, até quando o Sasaki ele escreveu sobre essas dimensões, ele mostrou sobre essas dimensões, até então ela não tinha essa dimensão natural. Mas hoje já traz essa nova dimensão, que é a dimensão natural. Né? Então, à medida que as pessoas queiram fazer o que elas querem, essas dimensões a gente vai mudando, né? Essas dimensões vão aumentando e novas estratégias, novas metodologias, novas atitudes, né, vão surgir. Com isso, a gente fala sobre desenho universal, como o professor André já falou, o professor Denilson, né, ele fala sobre a questão do desenho universal da aprendizagem, que ele vem em cima do conceito de desenho universal em si, que são as concepções de produtos, ambientes, programas e serviços a ser usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Isso está lá na Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 3º, inciso 2. Né? E a gente vai falar de também o desenho universal, ele traz as suas dimensões, né?
e ele pensar em algo que todos possam executar. Por exemplo, abrir uma porta. Hoje em dia, se você vai usar uma maçaneta que seja num formato redondo, ela não é acessível. Se você colocar uma maçaneta que ela possa ser, por exemplo, onde você possa pegar, né, qualquer uma pessoa possa abrir, sim, ela está dentro do conceito de desenho universal, assim como as portas que se abrem que utilizam sensores, né? E falando de desenho universal, também a gente pode estar falando dentro disso também entra as questões das casas inteligentes, né? Que é justamente utilizando as tecnologias que proporcionam com que as pessoas elas possam desempenhar atividades, fazer com que ela possa se locomover de forma autônoma e independente. Como ligar a luz, ligar um determinado eletrodoméstico, porque hoje em dia existem os equipamentos, né, que possibilita fazer isso através da voz, até através de outros gestos também. Né, a tecnologia avançando. Aí a gente entra com a definição de tecnologia assistiva e a gente traz também lá na Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 3º e 3º, que diz que no caso inciso 4, que diz que a tecnologia assistiva, que antes também era ajuda técnica, porque esse termo tecnologia assistiva veio lá dos Estados Unidos, se não me engano, em 88, né, e começou a utilizar esse termo em todo o mundo. Né? Antes, no Brasil, aqui tinha a mesma ideia, mas chamava antigamente de ajudas técnicas. Até hoje também você pode encontrar textos onde tem esse termo de ajudas técnicas. A tecnologia assistiva, no caso, ela é uma área de conhecimento. Ela é uma área de conhecimento bem abrangente, então ela não se resume a fazer uma tecnologia, vai ser algo computacional. Tecnologia é aquela que possa romper barreiras. Então, quando você pensa, se algo é uma tecnologia assistiva, você pensa logo na questão. Esse recurso, essa estratégia, essa metodologia, esse equipamento, esse dispositivo, essa prática, esse serviço proporciona uma quebra de barreira? Se sim, ela é uma tecnologia assistiva. Às vezes a gente não pode nem pensar mas em si, alguns autores dizem que é uma tecnologia do usuário. Né? Uma tecnologia do usuário. Ela é muito particular em si, muito subjetivo. Mas às vezes tem tecnologias pensando, às vezes, no desenho universal, mas também que possa ser usado por todos, mas também não entra nessa questão, como é que se diz? Às vezes você vai encontrar alguém que não possa conseguir usar determinado, que tem uma determinada condição, que não possa conseguir cumprir uma barreira usando aquele mesmo recurso que o João usou. Né? A Maria pode ter essa dificuldade. Então, às vezes, esse recurso ele é um recurso do usuário. Né? Teófilo Galvão, um grande pesquisador, professor da Universidade Federal da Bahia, ele fala sobre isso em seus textos. Então, a área de conhecimento e tecnologia assistiva, que a gente abrevia por TA, fala de produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas, serviços, que o objetivo é promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência com mobilidade reduzida, que ela visa o quê? Autonomia, independência, qualidade de vida. Aí está lá, ó. A atividade ela é relacionada à atividade e à participação de quem? Da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Certo? Aí entra pessoas também com os idosos, né? Pessoas que ficaram com uma determinada condição depois de, por exemplo, depois de um acidente, ou depois de uma condição, um AVC, que ficou com mobilidade reduzida e ele usa uma tecnologia assistiva. E a gente pode estar bem com tecnologia bem simples, né? Dentro da deficiência visual, que é o sistema Braille, que ele possibilita a leitura e a escrita pelas pessoas com deficiência visual. Né? Então, é considerado uma tecnologia assistiva.
Próximo slide, nós vamos falar sobre os tipos, né? Os tipos de tecnologia assistiva. Aí a gente traz 3 categorias, eu achei bem interessante mesmo, assistindo a aula, e eu trouxe para vocês que essa questão de a baixa tecnologia, a média tecnologia e a alta tecnologia. A baixa tecnologia é aquela que faça você mesmo, é aquela que não tem componente eletrônico, ela é de baixo custo, ela é de fácil acesso, você faz na sua sala de aula, você faz para a sua sala de aula para ensinar determinado conteúdo, na sala de atendimento educacional especializado, dentro da sala de recurso multifuncional, né? E você ali, aquilo que você está fazendo para poder atingir um objetivo, para eliminar aquela barreira, é considerado o TR de baixa tecnologia. A de média tecnologia, ela tem eletrônico por natureza, tem valores acessíveis, requer menos treinamento e geralmente fácil de encontrar. E a de alta tecnologia, e com relacionada à deficiência visual, são recursos bem caros, né? Muitas vezes baseado em tecnologia de computação, às vezes tem um óculos que lê, às vezes tem uma impressora, uma linha braille, que possibilita as pessoas cegas e surdoscegas ter acesso à informação no computador. E ela tem maior complexidade de utilização, precisa de treinamento, precisa de que serviços, pessoas que compõem o serviço, que são pessoas que orientam a utilizar esse recurso, a pessoa que vai utilizar passa por um treinamento, tanto a pessoa quanto os familiares, para que esse produto, esse recurso, ele possa ser bem aceito pelaquela pessoa que precisa dele, necessita dele. Pode ser cara, né? E falando de Brasil, principalmente nas questões tributárias, é muito cara no nosso país. Enquanto nos Estados Unidos você encontra a linha Braille de $300, $600, aqui a gente vai encontrar uma linha Braille de no mínimo R$8.500, R$10.000. Então é geralmente robusta e flexível. Okay? Então, os tipos, a gente mostra aqui os 3 tipos de tecnologia assistiva, de baixa, de média e de alta tecnologia. Aí, estudiosos, pesquisadores, né, resolveram classificar essas tecnologias, essas categorias. A gente traz uma categoria feita por uma pessoa também uma pesquisadora muito importante na área da tecnologia para o nosso país, que é a Rita Best, né, a professora Rita Best, ela é fisioterapeuta também, e é onde ela fala muito bem sobre isso. Né? Então, as categorias, no caso, esses recursos, essas estratégias, essas metodologias, esses produtos, esses equipamentos, eles são classificados de acordo com os objetivos funcionais desse destino. E eles são classificados de acordo com regulamento, de acordo com uma norma, que no caso é a ISO 9999 de 2002, que é a Classificação Internacional de Recursos aplicada a vários países. Então, a TA ela é apresentada em várias categorias. No caso, existem vários produtos e serviços que permitem um melhor desempenho das habilidades funcionais, auxiliando o cotidiano, permitindo uma vida mais independente. E vou mostrar aqui no próximo slide essas categorias de acordo com Rita Best 2013. Ela traz lá no seu texto que é chamado Introdução à Tecnologia Assistiva. Você coloca na internet, você encontra facilmente o texto dela. Fala sobre a tecnologia de auxílio para a vida diária e prática, lá no AVD, na AVD e na PEV também, o que possibilita que as pessoas possam ter auxílio para poder comer, né? Quais são os recursos que ela pode utilizar, que tecnologia ela pode utilizar, a comunicação aumentativa e alternativa também, os recursos de acessibilidade ao computador com a tecnologia assistiva, aí tem os leitores de tela para as pessoas com deficiência visual, sistema de controle de ambiente, que são chamadas as casas inteligentes, né, tem esse termo, as casas inteligentes. Hoje em dia você pode usar, principalmente você tem aí um Echo Dot, tem um bem famoso aí da Amazon, que é a Alexa, onde você pode ligar determinados aparelhos só através do comando de voz. Tem os projetos arquitetônicos para acessibilidade. Também a categoria de órteses e próteses, a categoria de adequação postural,
a categoria de auxílios de mobilidade, a categoria de auxílios para as pessoas surdas ou com déficit auditivo e a categoria de adaptações em veículos. Então, como ela também ela elencou essas categorias, pelo fato também que ela é da área de fisioterapia, né? Mas existem várias outras categorias. Aí a gente vai falar de alguns recursos de tecnologia assistiva para o ensino de geografia para as pessoas com deficiência visual. Mas, como já falei de início, né, é muito necessário que o professor da sala comum, o professor da sala de atendimento, principalmente o professor da sala comum, ele tem que conhecer o seu aluno, conhecer a sua turma, né? Que alunos, que condições aquele aluno tem para poder fazer com que ele possa participar das suas aulas. Aí a gente pode refletir. Os estudantes, a gente traz uma reflexão. O estudante com deficiência visual não pode ser visto como um estudante sem limites, né? Por isso, torna-se necessário ao professor conhecer as habilidades de seus estudantes com deficiência visual para poder assim desenvolvê-los. Aí ele diz assim, porque a nossa visão ela é muito egoísta, né? Ela é responsável por 80% das informações que chegam a gente, né? Através da visão. E a pessoa com deficiência visual ela vai ter que utilizar os sentidos remanescentes, né? Então, como esse conceito, como a pessoa com deficiência visual ela pode, né, aprender determinado conteúdo através de quê, né? Quais habilidades que ela tem. Então, é muito importante o professor ele refletir nisso, saber quais são, como é que ela aprende mais, se ela é mais sinestésica, né? Se ela aprende mais com o tato, se ela aprende mais com a audição, se ela aprende mais com o olfato, né? Com o paladar. Então, tudo isso, esse conjunto, aí o professor Dilan vai falar mais à frente, que é a questão da cartografia multissensorial, onde a gente vai pensar nas várias formas do que eu posso ter acesso a um determinado conhecimento, né? De como eu posso ter acesso a ele. É onde o cheiro ele vai me trazer memórias, né? Onde o tato, onde eu posso aprender através do toque, né? Tudo isso é importante para que a gente possa saber e que esse professor ele possa estar junto, é claro. Sei que uma turma grande, o professor que trabalha manhã, tarde, noite, ele não tem isso, mas se ele tem essa atitude, de preocupar com que o seu conteúdo ele possa ter acesso a todos, ele cola ali no professor de atendimento, ele cola na coordenação, para poder saber como ele pode atingir a turma toda. Então, as intervenções. Que intervenções a gente pode fazer para que a gente possa obter sucesso, vamos dizer assim, né? A mediação, uma delas são a mediação. Então, a pessoa com deficiência visual é importante as descrições ou as audiodescrições de imagens. A gente está falando de geografia, algo muito imagético, né? Algo muito imagético, muitas imagens, descrições, muitos mapas, né? Tudo que estritamente, como é que se diz, visocêntrico, né? Uma disciplina muito visocêntrica, então a gente tem que usar desse recurso de tecnologia que é descrições e as audiodescrição. Então o professor tem que obter conhecimento por isso. Ele precisa passar por formação, ele precisa ter curiosidade sobre isso, ele precisa ter conhecimento sobre isso para poder conseguir atingir os seus objetivos. A sensibilização tátil, né? Então, quando a gente fala de sensibilização tátil, às vezes as pessoas pensam que tudo é perceptível tato, que faz as coisas de qualquer forma, né? Então, por isso que é importante ter o meu aluno e testar aquilo, né? Eu estou construindo determinado recurso e fazer com que aquele aluno ele possa testar aquele recurso que eu estou fazendo, que eu possa ter, se esse recurso ele pode ser replicado, se essa informação está chegando de forma correta para esse aluno, não está indo pela metade. Então, a sensibilização tátil é importante, né, na forma de exercício de sensibilização dos estudantes com deficiência visual para a percepção dos objetos em si.
O alto relevo, textura, a utilização de diferentes materiais, como barbantes, palito, massa de modelado, entre outros, só não use lixa, pelo amor de Deus. Algo que possa fazer com que o tato possa ser comprometido, né? Possa ter o tato da pessoa possa ser comprometido. Então, isso não é benéfico, isso não é uma adaptação necessária. Não é correta, no caso. E forma diversificados como maquetes, mapas em relevo, para que o estudante possa tatear sobre as reproduções de mapas e figuras. Aí a gente fala de desenho universal da aprendizagem, né? Então, tipo, eu tenho na minha sala de aula, eu tenho uma pessoa cega, uma pessoa com baixa visão, uma pessoa que é surda, né? Então, eu tenho que trazer o quê? O desenho. Eu acredito que o desenho universal de aprendizagem só está o nome é que está errado, né? Com a professora Monton, ela bate em cima disso, né? Mas em si a definição, o que é isso? Em si é a gente trazer trazer alternativas, né? De como esse conteúdo ele possa chegar a uma pessoa com baixa visão, a pessoa com cegueira, a pessoa que é surda e a várias outras pessoas consideradas normais, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Fiz aqui um movimento com as mãos, né, sinalizando, é um gesto de aspas, ok? Esse a gente traz alguns exemplos de recursos que diz assim, exemplo de uma figura chamado exemplo de mapa confeccionado com papelão reciclável para as pessoas para estudantes para as atividades com os estudantes. Aí tem um mapa, vamos dizer assim, é uma planta baixa de um espaço feito de papelão e com relevo, certo? Então as linhas estão pretas, com algumas observações com algumas cores. Pode ser que todas as pessoas com deficiência visual possam conseguir se localizar nesse ambiente através desse mapa, dessa planta baixa aí, no caso desse mapa tátil. Aí tem um exemplo de um arruamento em folhas de alumínio, né, para poder identificar, né, as interseções das ruas, né, a questão de paralelo e todas as questões feitas em alumínio, está em relevo. Um outro também, exemplo de mapa confeccionado em folha de alumínio, tem um mapa mundi que está confeccionado em folha de alumínio. A interação, como a professora Andréa ressaltou, fez na fala anterior, onde trazer um mapa que seja acessível para todos. Então, tipo, um exemplo, esse mapa ele está mais voltado somente para a pessoa com deficiência visual, então está atrativo para quem enxerga. Porque ele está aqui só mais em relevo, em si, com a folha de alumínio. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Da mesma forma, nós temos exemplos de mapa feitos em alumínio que pode ser explorados em aulas de geografia. Está feito um mapa do Brasil que está todo em relevo, né? No caso, está feito em alumínio. Também ele não tem cor. E nesse outro exemplo, tem os mapas feitos com alumínio e que podem ser explorados nas aulas de geografia. E tem outras texturas. No caso, tem dois mapas. Um do lado direito é um mapa do alumínio somente com relevo. E do esquerdo, ele está mostrando um mapa feito de alumínio com algumas texturas para poder diferenciar as regiões, né? Então, a região sul ele tem uma textura diferente, aí ele pega a região nordeste com a centro-oeste, com a região oeste ali, tudo, outra textura, e a região norte em si tem outra textura, e um pouquinho lá em cima do mapa também tem uma outra textura, disseminando uma outra região. Também exemplos de mapas feitos em EVA, né? Nós estamos aqui apresentando 3 mapas feitos em EVA, esses já estão cores, os mapa mundi, e eles têm o EVA está na cor, tem um EVA representando os países, as regiões, está na cor laranja, e o fundo é um EVA na cor violeta.
né, a fonte da Unesp de 2013. Também agora nós temos um mapa do Brasil feito pela técnica de colagem, que é muito feito nas escolas, vamos dizer assim. É algo bem manual, bem fácil, tecnologia, TA de baixa tecnologia, né, também, onde ele está mostrando o mapa do Brasil. E esse mapa do Brasil ele tem barbante dividindo as regiões, e tem braille, tem etiquetas em braille também nele, e tem legenda também. As legendas têm algumas cores, né, e tem também etiquetas em braille. E a gente vai trazer a parte de tecnologia, né, que é uma figura, essa próxima figura, ela mostra um mapa tátil mostrando o Brasil dividido pelo Tratado de Tordesilhas. Aí ele fez a impressão mecânica em papel braille, fez com que todos os pontos que aparecem em preto ficassem em relevo. No caso aqui, ele utilizou um programa chamado Monet, que ele faz justamente essa parte de desenho, ele é até chama de a parte que a gente vai de vetorizar dentro do design gráfico, ele chama de braillizar, né, que é a parte de fazer com que aquilo que está em tinta, em pontos contínuos, ficasse somente em pontinhos, que é poder fazer a impressão em braille, na impressora braille, esses pontos fiquem em relevo e fica pela percepção, fica, vamos dizer assim, de melhor leitura pelo tato. Né? E tem, no caso aqui, está apresentando tanto em tinta as informações quanto em braille, e tem as legendas também. Um outro que é o mapa tátil adaptado, o mapa do Brasil, em papel microencapsulado, que é um outro recurso, uma outra máquina, porque existe uma máquina chamada Thermoform, que é onde ela faz utilizando um papel chamado Braillon, onde faz o Instituto Benjamin utiliza bastante ela. Também no Capo de Teresina tinha uma máquina dessa, e onde você usa como é que se diz? Você usa uma matriz, tipo a matriz, essa matriz que está desse exemplo de recursos do mapa do Brasil feito em técnica de colagem, e essa matriz ela vai em cima, coloca um papel especial em cima dela e joga nessa máquina esquenta e se faz o relevo. Agora também existe uma máquina chamada fusora, né, que é uma máquina, ela é bem menor que um Thermoform e ela tem um papel chamado microencapsulado. Você pode escrever com uma caneta apropriada para isso, ou pode imprimir um mapa numa impressora laser, e tudo que estiver na cor preta vai ser, quando passa por essa máquina, fica em relevo. Então, ela é bem interessante. Eu utilizei ela na minha pesquisa para poder fazer em relevo um recurso para ensinar cores para as pessoas com cegueira, deficiência visual, da minha pesquisa de mestrado. Então, aqui está mostrando um mapa do Brasil em relevo, né, feito na máquina fusora, com papel microencapsulado, que foi lá no LabTat, que é um laboratório de cartografia tátil escolar da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Que ele confeccionou, tá aqui onde peguei essa imagem. Okay? Então, a gente, dessa nossa fala dessa nova turma, a gente traz uma pesquisa, né, que é o ensino de geografia para as pessoas cegas, né, o percurso da construção e avaliação de um material de cartografia tátil com elementos naturais recicláveis. Né? Então, a gente vê assim, beleza, achei interessante, porque os pesquisadores utilizaram elementos naturais recicláveis, né? Então, TA de baixo, um recurso de baixa tecnologia para poder, né, romper uma barreira, para poder construir para poder ensinar um determinado conteúdo, que no caso, a proposta, ela é uma investigação pedagógica aplicada, qualitativa e exploratória, que onde fala sobre o desenvolvimento de materiais de cartografia tátil utilizando elementos naturais e recicláveis. Voltado, no caso aí já tem, voltado para as pessoas cegas, né?
residente no estado de Mato Grosso. O estudo avaliou a viabilidade, funcionalidade e durabilidade desse recurso, bem como sua replicabilidade no ensino de geografia, né, que é muito importante os produtos serem replicáveis. Os materiais apresentaram inovações, mas desafios relacionados à durabilidade e à complexidade de reprodução foram identificados, né? Aí, qual é o objetivo? Criar recursos educacionais acessíveis e sustentáveis para o ensino de geografia. Então, interessante isso. Utilizando elementos biodegradáveis e recicláveis com validação por pessoas cegas. Então, eles tiveram essa validação, né, com as pessoas cegas, utilizaram em sua pesquisa. Infelizmente, não foi numa sala de aula, não pegaram esses estudantes, mas sim, foram tanto jovens quanto adultos e idosos também, para poder avaliar o recurso e para poder dar feedback sobre aquilo que eles construíram. Então, a metodologia deles foi o quê? Pesquisa qualitativa e exploratória. Os participantes foram pessoas cegas de diferentes faixas etárias e níveis educacionais, lá na cidade de Cuiabá e de Várzea Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Etapas do estudo foi coleta e tratamento de materiais. Eles pegaram os elementos naturais e recicláveis e foram coletados e tratados pela conservação, né? Fizeram a conservação daquele material para poder ver qual era o melhor para poder ser utilizado. A construção dos recursos foram realizadas 3 versões de mapas táteis com ajustes baseados no feedback. Então, eles construíram a primeira versão, aplicaram, aí as pessoas disseram que eles poderiam ter que ajustar mais em determinados aspectos, fizeram a segunda até chegar na terceira versão daquele produto. E a validação dos materiais avaliados em entrevistas semi-estruturadas com participantes cegos. Então, aqui a primeira versão, aparece 3 imagens, né, em si, eles não tinham utilizado papelão. Então, eles antes utilizavam softwares onde mostravam uma determinada região e a partir desse software, desse site onde tinha essas regiões, eles começaram a elaborar a partir daquela matriz o recurso para poder ensinar sobre aquele determinado assunto. Aí fizeram uma segunda versão já utilizando a primeira versão, que era um mapa em si. A primeira versão era somente o mapa daquela região de vegetação, né, feito com os materiais encontrados na natureza e com papelão, só tinha aquilo. E na segunda versão já fizeram uma moldura, botaram aquela primeira versão e trabalharam mais em cima dela, de acordo com as perspectivas com os feedbacks dos participantes. E eles fizeram uma outra versão, a segunda versão, onde colocaram em um fundo retangular com papelão, e mais em cima eles colocaram algumas legendas e informações em braille. Isso surgiu depois de uma segunda reaplicação, surgiu uma nova versão, que é a terceira versão, um recurso final, onde eles acrescentaram barbantes em volta das regiões que seriam aplicadas ali, no caso, e eles inseriram a parte de a escrita em tinta, porque na segunda versão só tinha a escrita em braille, e na terceira versão, além do barbantes, eles inseriram a parte de escrita em tinta. Então, essa pesquisa, os resultados, né, são os materiais criados, foram um mapa táteis utilizando elementos como erva mate, madeira e cascas, e texturas adaptadas para facilitar a percepção tátil. No caso, eles utilizaram, né, também o barbante para poder delimitar ali em si e não confundir. E a textura, a avaliação, as texturas foram bem avaliadas, mas algumas apresentaram desgaste rápido, então por isso que ele fala sobre a questão da durabilidade em si. Os textos em braille necessitaram de revisão, né? E a dificuldade na recepção na replicação devido à complexidade de produção. Então, como é importante, o quanto essa pesquisa vem dizer, o quanto é importante a participação das pessoas que vão receber aquele recurso, participar daquela pesquisa. Né? Às vezes nós temos aí pessoas pesquisando sobre pessoas construindo recursos para pessoas com deficiência visual e outras deficiências, e na equipe de trabalho não tem nenhuma pessoa com deficiência, não tem pessoa com deficiência visual para poder dar feedback. Em si, que uma vez eu estava vendo umas maquetes
feitas por um professor, e eu justamente perguntei ele se na equipe dele tinha pessoas com deficiência visual que pudesse dar feedback, pudesse dar opiniões sobre aquilo que estava sendo construído, e ele me falou que não. Então, isso já é um ponto, uma limitação, um ponto negativo dessa pesquisa. E o outro feedback, os feedbacks que os participantes destacaram a importância dos materiais, mas sugeriram melhoria no design e durabilidade. Então, a gente vai ter uma ideia bem interessante, mas teve essa limitação. Teve como conclusão, né, que o uso de elementos naturais recicláveis é promissor para a produção de materiais inclusivos, mas desafio como durabilidade, simplicidade de replicação e padronização dos símbolos status precisam ser superados. Então, os resultados indicaram a necessidade de estudos adicionais para melhorar a conservação e a usabilidade dos materiais. Então, a gente traz essa pesquisa para poder dizer que é possível, que é necessário, né? O professor ele precisa estar ali, ele precisa pesquisar de acordo com os desafios que são apresentados em sala de aula. Aí a gente traz onde é que a gente pode solicitar materiais, né? Onde é que o nosso país, né, caso a gente não tenha recursos suficientes, ou caso a gente queira ter uma biblioteca de recursos bem interessante em nossa sala, em nossa escola, né? Porque precisa ser da escola e não do professor em si. Onde é que a gente pode? O Instituto Benjamin Constant é uma instituição de referência lá no Rio de Janeiro, onde ela disponibiliza vários materiais especializados, né, que você pode encontrar e solicitar através do seu site, né, e fazendo comunicação através de e-mails com o departamento, onde você pode encontrar no site materiais especializados do IBC, a parte de materiais especializados, e depois você pode ir em materiais didáticos grafotados e ampliados, são os materiais em relevo, e lá, através do DPME, que é o Departamento de Produção de Materiais Especializados, você pode solicitar os materiais. Além disso, eles nos oferecem também um drive compartilhado, onde você pode, né, onde eles têm as matrizes e você pode estar imprimindo e estar fazendo a sua adaptação de acordo com a sua realidade. Né? Então, a gente traz algumas referências e eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Meu e-mail é aristotelesmenezes@gmail.com, meu WhatsApp e meu Instagram, que é @professor Aristoteles Menezes. Muito obrigado.